Sim, então, boa noite a quem nos assiste aí de casa ou do trabalho. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Direito Civil, parte geral. Recapitulando um pouquinho, estamos falando de capacidade civil. Ontem falamos a capacidade civil da pessoa com deficiência. Falei um pouquinho para vocês da capacidade civil da criança e do adolescente e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Bom, falamos também ontem, ainda, sobre as doutrinas a respeito das crianças e dos adolescentes, que falamos que criança e adolescente é uma nomenclatura que a gente conhece a partir da Constituição Federal de 88. Antes a gente falava mesmo menor sem o menor remorso, era menor mesmo, né? Hoje em dia a gente evita falar em menor, falei para vocês, né, que menor remete muito, tem uma carga valorativa muito forte. As palavras têm, aliás, né, uma carga valorativa muito forte, a gente precisa ter bastante atenção a isso. E a gente evita porque menor remete à doutrina menorista, que é ver o menor como menor infrator. A gente falou de 3 fases, né, basicamente. A primeira fase, que era a doutrina do direito penal do menor, ou seja, o menor que é só o menor infrator. A lei só se preocupa quando ele está praticando algo. De novo, você vê que eu engasgo quando você vai praticando crime, né? Mas enfim, quando ele está, quando ele é o infrator. Na segunda fase que a gente a gente amplia um pouquinho mais a tutela da criança e do adolescente, naquela época ainda se falava menor, para pensar naqueles que estavam em situação irregular, ou seja, aqueles que que estavam abandonados, né, não tem pai e mãe, enfim, vivem na rua. Essa era a doutrina da situação irregular. Então, primeiro, a doutrina do direito penal do menor, segunda, a doutrina da situação irregular. E aí a gente chega na doutrina da proteção integral, que a gente pode colocar como marco normativo a Constituição Federal de 88, porque a partir de então a gente passa a se preocupar com a criança e com o adolescente, qualquer que seja a circunstância em que ele esteja. Esteja na família, não esteja na família, esteja praticando um ato infracional ou não. Aliás, né, aí a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, já coloquei aqui alguns documentos importantes que vão trazer as normas principais para falarmos sobre direitos das crianças e dos adolescentes. Falamos da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção Universal foi também assinada, ratificada pelo Brasil, já é internalizada e, segundo o entendimento do STF, tem então status supralegal. A Declaração sobre os Direitos da Criança, idem. A Declaração sobre os Direitos da Criança tem algo importantíssimo nela. Vocês já ouviram falar do princípio do melhor interesse? Muitas vezes a gente ouve falar desse princípio. Alguém já procurou o princípio do melhor interesse na lei? Se vocês procurarem, vocês vão procurar bastante. Não está na Constituição, ou pelo menos não explicitamente. Não fala assim, princípio do melhor interesse na Constituição. No ECA também não fala assim muito expressamente princípio do melhor interesse. Na verdade, assim, o início do princípio do melhor interesse está na Declaração sobre os Direitos da Criança. Declaração, né, como um documento internacional, ela é um pouquinho diferente de uma convenção, de um tratado, porque ela não traz obrigações para os Estados partes. Então, quando a gente vê a convenção, tanto dos direitos da criança quanto dos direitos da pessoa com deficiência, a gente vê sempre assim, o Estado parte se obriga a. Se ele não cumprir aquilo a que ele se obrigou, ele pode sofrer sanções internacionais. Na declaração, não tem muito uma obrigação, na verdade é só uma carta de direitos mesmo, né? Um compromisso entre os Estados. Mas é ali, nessa declaração, que a gente já vai ter inicialmente o princípio do melhor interesse da criança. Ali que surge. Então, eu até coloquei para vocês os princípios, né, 2 e 7, que vão falar um pouquinho mais. Princípio 2, eu tenho até uma resumidinha ali, porque são textos bem grandes, mas diz lá: criança gozará de proteção social se lhe proporcionadas oportunidades e facilidades por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal, e em condições de liberdade e dignidade. Nas instituições das leis, visando este objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. Depois, o princípio 7 vai falar mais um pouquinho do melhor interesse. Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação. Essa responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. Então, é aqui que a gente tem a primeira vez, assim, né, de uma forma mais explícita, um documento internacional, uma norma falando do princípio do melhor interesse, que a gente vai usar até hoje. E agora vai ser o nosso novo mantra da aula, princípio do melhor interesse. Vai ser o condicionante de todas as políticas, de todas as interpretações que a gente for dar para a lei, que tudo que se tratar, que se destinar à criança e adolescente, vai ser necessário se respeitar o melhor interesse. Vejam que está escrito no princípio 2, né? Tudo. Todas as leis, né? Na instituição das leis, visando este objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. Lembrando que aqui nos documentos internacionais a gente fala criança em sentido amplo, né? Em sentido lato, sempre menor de 18 anos. A gente não faz a distinção aqui de criança e adolescente, não ainda, né? Bom, então... Então, a gente vai ter também a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não vamos, lógico, né, fazer aqui uma incursão muito grande no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas certamente terão disciplinas para falar só sobre isso. Mas, como eu conversei com vocês ontem, a gente não pode ignorar outras normas que se destinam, sobretudo, à mesma população. E aqui é uma norma importantíssima para uma população também vulnerável. Então, precisamos sim olhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios e compatibilizar, harmonizar com o que nós temos no Código Civil. Então, por isso, eu vou falar em vários momentos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente também. E aí, finalmente, falando da incapacidade, como é tratada no Código Civil, a incapacidade só colocar aqui na tela cheia, né? Bom, a incapacidade etária, nós vimos que o legislador ele leva alguns critérios em consideração para determinar quem é capaz e quem é incapaz. E geralmente a gente falou que são alguns prejuízos ao discernimento, ou pelo menos que assim o legislador entendeu, que havia algum problema de discernimento naquelas pessoas elencadas nos artigos 3º e 4º, que por isso não tinham condições de exercer por si só, pessoalmente, diretamente, os atos da vida civil. E aí, com relação à incapacidade etária, nós vimos que existe uma gradação. Temos os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. É importante essa gradação, porque falamos, né, a criança, o adolescente estão em condição evolutiva. Então, eles vão adquirindo progressivamente a sua capacidade. Aliás, é até um pouquinho irreal a gente pensar que o adolescente dorme incapaz e acorda capaz no seu aniversário de 18 anos, né? Dormiu incapaz, acordou capaz, né? Enfim, na verdade, a gente precisa de uma data, uma segurança para saber exatamente quando é que vai ter a aquisição da plena capacidade civil. É até operacional, né, sem a gente saber isso. Não digo que a gente tenha que aferir em cada caso concreto quem é capaz, quem não é capaz, mas, de fato, é uma coisa pode ser um pouco irreal, né, em várias situações. E essa gradação ela também pode não ser muito suficiente. Essa gradação ela é até salutar. A gente saber que tem alguém que é absolutamente capaz, ou que pelo menos a lei está reconhecendo que tem menos discernimento, é alguém que vai, né, progredindo e aí vai tendo mais ou menos discernimento até alcançar a plena capacidade. Mas eu queria fazer uma reflexão só com vocês para a gente não confundir. A incapacidade vai então qualificar a pessoa como absoluta ou relativamente incapaz. Considerando critério etário, menor de 16 absolutamente incapaz, entre 16 e 18 então relativamente incapaz.
Mas nós temos também lá no ECA a divisão entre crianças e adolescentes. A criança é aquela que conta com até 12 anos incompletos. Bem, podemos dizer isso. Por quê? Fez aniversário de 12 anos, a gente já enquadra aqui nos adolescentes, que vai de 12 anos a 18 anos. Também incompletos, porque fez aniversário, já não é mais adolescente. Então, o que a gente vai ter aqui? Gradações feitas pela lei. Uma feita pelo Código Civil, uma feita pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por consequência, eu vou ter crianças como absolutamente incapazes, e os adolescentes podem ser absolutamente ou relativamente incapazes, porque aí vai depender mesmo da idade. Mas por que será que também o ECA trouxe essa distinção entre crianças e adolescentes? Pelo mesmo motivo que o Código Civil fez a distinção entre absoluta e relativamente incapazes. Porque a criança precisa de uma proteção diferente do adolescente, justamente porque ela também eles estão em condição evolutiva. Bom, seja criança ou seja adolescente, a gente está aqui falando, né, de incapacidade, essa informaçãozinha vai ser legal para a gente daqui a pouquinho. Esse suprimento da incapacidade da criança e do adolescente, a gente vai ter duas figuras aí que vão poder auxiliar essa criança e esse adolescente nos atos da vida civil em geral. Os pais ou o tutor. Em regra, vão ser os pais. Vocês viram que a gente até leu, né, a Declaração Universal sobre os Direitos da Criança, que fala que a responsabilidade, em primeiro lugar, né, pela criação, pela educação e orientação da criança, é dos pais. Também a Constituição Federal, a gente pode extrair dela essa informação, porque lá na Constituição Federal vai falar do princípio, no artigo 226, parágrafo 7º, vai falar do princípio da paternidade responsável. Não vai se explorar muito bem o que é esse princípio, mas a gente vai também, como doutrina, preencher e entender que, bom, o que é paternidade responsável? Ser responsável pela sua prole. Então, imediatamente, quem retém essa responsabilidade é, sem dúvida, os pais. E os pais vão ter essa responsabilidade com base no poder familiar. O Código Civil fala em poder familiar. O Código Civil de 1916 falava em pátrio poder. Pátrio poder vocês podem talvez achar em algum livro antigo, algum livro desatualizado, enfim, porque era a nomenclatura mais antiga. Como vocês podem perceber, não é muito adequado falar em pátrio poder, né? Quer dizer que pátrio vem de pai, aí só o pai tem poder, né? Enfim, falamos disso também ontem, era mais adequado numa legislação anterior, mas hoje em dia, com a nossa Constituição Federal, não é mais adequado falar em pátrio poder. Enfim, então falamos em poder familiar de acordo com a lei, mas já temos doutrina, hoje em dia, de direito de família que critica até a nomenclatura poder familiar. Vai falar assim, olha, na verdade, tá meio errado isso daí. Primeiro que poder dá uma impressão de hierarquia, que é uma coisa que a gente não quer denotar nas relações de família. Né? A gente fala hoje de família democrática, né? De família democratizada. Isso vem do conceito de sociologia. Se alguém quiser texto jurídico a respeito disso, a professora Maria Celina Bodan de Moraes vai falar da família democrática, que é aquela família em que os membros estão em pé de igualdade. Cada um com o objetivo de se realizar dentro da família, mas uns vulneráveis, outros não, mas não com uma hierarquia, uma coisa de mando, como era na família do Código Civil de 16. Então, a gente alterou isso. E aí, quando eu falo em poder, parece que eu estou remetendo de novo a uma hierarquia, né? Alguém que tem poder sobre outra pessoa.
E a outra crítica é com relação ao termo familiar, porque a gente substituiu o pátrio por familiar, porque pátrio se refere a pai, e também num Código Civil anterior, em que o pai era de fato chefe de família, cabia melhor, mas hoje em dia não é mais assim. Homem e mulher têm os mesmos direitos e deveres nas relações familiares, logo não tem mais sentido a utilização desse termo. Só que aí se eu não usar pátrio, eu vou usar o quê? Aí a gente usou familiar, só que o poder não é da família, é dos pais. Então, de qualquer forma, a gente ainda não conseguiu alcançar a melhor nomenclatura. Então, tem uma doutrina aí que vai ser a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, eu acho que o próprio professor Fachin, tem textos defendendo o uso da nomenclatura autoridade parental. E aí vocês vão então encontrar textos e talvez até manuais que vão se referir à autoridade parental. Eu não posso dizer para vocês que é a mesma coisa, porque quando a gente fala dessa mudança de terminologia, a gente está tentando mostrar também que a mudança de terminologia também vem com uma mudança de sentido. Então, dizer que a autoridade parental ela está mais atenta a essa igualdade entre os filhos, a democratização da relação familiar, enfim. Mas, em termos mais simples, eu posso dizer que se referem ao mesmo instituto, embora a gente esteja vendo com uma forma mais revisitada, mais moderna, enfim. E também, já, assim, por questão de honestidade intelectual, aviso que não é unânime essa mudança de termo para autoridade parental, não. Tem pessoas muito qualificadas que falam que não tem problema nenhum na terminologia poder familiar. Então, eu cito, por exemplo, a professora Gisele Groeninga, que é psicanalista e doutora pela USP, que ela fala que esse sentido de poder que se dá na psicanálise é totalmente diferente do que a gente tem de sentido coloquial, aí, vulgar, fora desse ramo de conhecimento. Então ela fala que não tem problema nenhum falar poder, que não tem essa carga pejorativa toda que a gente fala, que a gente imprime nesse termo. Mas enfim, eu falei tudo isso só para vocês saberem que às vezes vocês vão encontrar em livros, em manuais, em textos, falando em autoridade parental, às vezes vão falar de poder familiar. Eu vou falar aqui em poder familiar porque o nosso módulo ainda não é de direito de família e eu quero fazer a remissão ao que diz a lei. E a lei vai falar em poder familiar, né? O Código Civil vai usar a terminologia poder familiar. E agora, como a gente já teve nessa democratização das relações familiares, cabe tanto ao pai quanto à mãe exercer o poder familiar. Não tem mais hierarquia. Antigamente, pelo Código Civil de 16, era o homem que exercia. A mulher, se discordasse, ela tinha que fazer, sabe o que? Ir perante o juiz e falar, olha, discordo do que o meu marido está fazendo com o filho, né? Assim, e o juiz que decidia. Então, assim, a gente não tinha essa igualdade, mas a partir da igualdade, do princípio da igualdade, que está inclusive na Constituição Federal, essa situação mudou e agora a gente tem uma relação de igualdade no exercício do poder familiar também. E por isso diz que compete a ambos os pais representar os filhos, judicial e extrajudicialmente, até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade. Lembram que ontem eu falei para vocês assim, onde é que fala o que é representação e o que é assistência? Ou onde é que fala que o absolutamente incapaz é representado e o relativamente incapaz é assistido? O mais próximo que nós temos é isso daqui, que é o artigo 1634, que vai falar da criança e do adolescente, né? Ou seja, da pessoa que está sujeita ao poder familiar. Então, lembram, o poder familiar ele perdura até a maioridade. Até a maioridade. Então, os pais têm esse poder de direção e esse dever de criação e educação até a maioridade. Bom, então aqui vai estar o fundamento para a gente dizer que o pai, até os 16 anos de idade do filho, vai representar o filho e após os 16 anos vai assisti-lo. E aqui a gente retoma também o ensinamento de ontem, que é o seguinte, isso em termos práticos significa que o pai, até os 16 anos, assina pelo filho. E após os 16 anos até os 18 anos, ele assina junto com o filho. Perfeito?
E alguém pode dizer, ah, mas e se, na verdade, a criança e o adolescente não estão com o pai, estão com uma outra pessoa? Guardem essa informação para a vida. Poder familiar só é exercido por pai e mãe. Só. Outra pessoa que crie, outra pessoa que fique junto, que tenha um papel importante, pode exercer outra coisa. Pode exercer cuidados, assim, o que a gente vai dar nomes e vai usar outros institutos jurídicos. Poder familiar é só pai e mãe. E aí alguém pode dizer, ah, mas e aí quando não tem pai e mãe? Como é que fica? Né? Ou quando o pai e a mãe não exercem o poder familiar, porque pode acontecer. Né? Ação de destituição de poder familiar, né? Quando o pai e a mãe não estão cuidando muito bem do filho. Ou no caso que o pai e a mãe faleceram, enfim, ou um faleceu, o outro foi destituído. E aí? Aí existe o Instituto da Tutela, que é uma forma de colocar uma terceira pessoa para exercer esse papel, que é um papel de cuidado, que a gente pode dizer que é um espelhinho ali do poder familiar, mas não é poder familiar. Tanto que vai sofrer um controle judicial maior. Porque é como se a gente, de certo modo, desconfiasse mais de terceiros que cuidam de uma criança do que dos próprios pais. Então os pais, eles vão cuidando da criança e do adolescente, eles não precisam ficar dando muita satisfação. Né? Agora, quando a criança e o adolescente está sob tutela, o tutor tem uma cautela maior de ter que prestar contas em juízo, né? Do que ele faz, enfim, da administração patrimonial, que vai ser principalmente isso que ele vai exercer. E diz lá o 1747 que ao tutor compete também representar o menor até os 16 anos e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. Então vejam que vai ter esse espelho que eu falei para vocês, né? Tanto para a tutela quanto para o poder familiar. No caso, o suprimento da incapacidade do menor vai se dar ou pelos seus pais ou pelo tutor. Bom, e temos os plenamente capazes acima de 18 anos, que então já são os adultos, né? Que é o que todo adolescente quer ser, né? Não é? Até acontecer, aí depois você era tão bom antes, né? Bom, e aí eu coloco para vocês aqui a emancipação com uma interrogação. O que vocês sabem de emancipação? Vocês se lembram o que é emancipação? Formar no ensino superior ou os pais, né, em juízo fizerem. Isso. Então estou ouvindo boas respostas. Vamos construindo isso, lembrando, né, resgatando alguns conceitos que a gente ouve falar muito da emancipação, mas a emancipação ela é muito pouco tratada nos nossos manuais, né, enfim, é um instituto ainda pouco explorado. Bom, antes de falar especificamente aí da emancipação, eu quero mostrar para vocês o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que ele também vai nos dar uma fonte riquíssima para a interpretação desses artigos que a gente vai ver agora sobre criança e adolescente. Vejam só, e curiosamente, a gente viu o artigo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e aquele que falava da capacidade civil era o artigo 12. E agora, também na Convenção sobre os Direitos da Criança, estamos falando do artigo 12. Então fica fácil. Na dúvida, vai no artigo 12, né? Bom, o artigo 12 vai dizer o seguinte: os Estados partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração suas opiniões em função da idade e maturidade da criança. Peço desculpas pela redação horrível, porque me dói até de ler, mas foi essa tradução, né, que ficou criança, 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 né? Então vejam só, a criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos. Não estamos falando em criança capaz civilmente. Nós estamos falando aqui de uma outra coisa,
Porque senão alguém já poderia falar assim, não existe, porque não tem a criança capaz, como é que a criança vai ser capaz? Então tem que ser a criança emancipada, né? Ser um adolescente quando consegue ser emancipado. Não, nós estamos falando de uma questão fática. Nós estamos falando daquela criança, ou também o adolescente, que ele já tem condições, ele já vai adquirindo uma maturidade para formular alguns juízos. Que nem falamos, às vezes o bebezinho... Oi? Também, fica muito evidente nas ações de família, né, como guarda, enfim. Mas a gente vai entender por quê. Ele tem, então, o direito de expressar suas opiniões. Basta ele estar capacitado a formular esses seus juízos. E as suas opiniões devem ser levadas em consideração. Atenção, levadas em consideração. Ninguém está falando que ela tem que ser acatada. Porque aí vai ter gente que vai falar, vão virar um monte de monstrinho, porque o que a criança fala a gente tem que obedecer. Não, a gente não está falando isso. A gente está falando que tem que ser levado em consideração. Qual vai ser a diretriz para qualquer decisão a respeito da criança e do adolescente? O princípio do melhor interesse. Então não é a opinião dela, porque a gente não sabe se a opinião dela vai ser de fato o que melhor atende o interesse dela. Mas o direito de se expressar, o direito de participar, o direito de não ser colocada como um objeto, um simples objeto que vai, né, para um lado, vai para o outro, vai carregado, faz o que os outros mandam. Que isso, inclusive, foi uma tendência, uma mudança, com tantas mudanças paradigmáticas, de a gente ver a criança e adolescente, eu falo às vezes assim, a gente vê a doutrina falando como sujeitos de direitos. Tecnicamente, teoricamente, como a gente viu o conceito de sujeito de direitos, eles sempre foram. Não vi ninguém antes, né, da Constituição Federal falando que a criança não era sujeito de direitos. O problema é que ela não era tratada como sujeito, ela era muito mais sujeitada. Então, as outras, a gente fala que ela era tratada como objeto de proteção. Tem que ter cuidado, né? Ela não tem que participar, ela não tem condições de falar nada, né? Então, quando a gente fala, dá ênfase em falar assim, porque eles são sujeitos de direito, é dar ênfase nesse artigo, nessa possibilidade, ou mais, né? Que não é uma possibilidade, uma mera possibilidade, é um dever de escutar a criança, de ouvir a opinião dela e de trazê-la para a participação naquelas questões que sejam importantes para ela. Bom, no artigo 12, 12.2 vai dizer ainda que com tal propósito se proporcionará à criança em particular a oportunidade de ser ouvida, todo o processo judicial ou administrativo, por isso a ação de guarda, né, que você já lembrou imediatamente, que afete a mesma, que a afete, né, diretamente, quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. Então a gente já tem até, para quem tiver curiosidade, vocês vão ter certamente um curso mais aprofundado aí sobre direitos da criança e do adolescente, mas a gente já tem até uma lei específica para falar como deve ser feita a escuta judicial de criança e adolescente num contexto de violência, enfim. É esse tipo de lei, que é a lei processual de legislação nacional, que deve ser atendida também, porque tem esse caráter protetivo. Mas o fato de não ter algo tão específico para outras situações não nos furta de cumprir esse artigo. Então a gente precisa sempre tentar, naquilo que for a respeito da criança e do adolescente, fazê-lo participar, expressar suas opiniões, desde que ele esteja capacitado, lógico, a formular os seus próprios juízos. Vocês percebem que a gente está falando assim de coisas... a gente está falando de uma coisinha um pouco diferente, né? Até agora a gente falou que, por exemplo, o menor absolutamente incapaz, como diz a lei, né? O menor de 16 anos, em tese ele é representado e substituído pelos pais. E na prática, muitas vezes acontece dos pais simplesmente substituírem a vontade do filho e o filho não participa em nada. Então, estão vendo a incoerência? Né? Onde está dando um probleminha aí? A gente precisa dar atenção para esse artigo 12 também. A participação da criança, e por isso que você lembrou da guarda, está lá no artigo 28 do ECA, que fala da situação de colocação em família substituta. A gente tem um artigo um pouquinho mais adiante, quando vai falar da adoção, se não me engano, 47, que também repete algo parecido, mas eu trouxe mais o artigo 28 mesmo, que ele já é suficiente para a gente pensar em como se dá essa escuta.
E a colocação em família substituta é justamente quando você tem uma criança ou um adolescente que precisa ser retirado da sua família natural e então colocado numa família substituta. As formas são a guarda, a tutela ou a adoção. Por isso eu falei para vocês, assim, poder familiar é só pai e mãe. Então a adoção vai formar poder familiar, porque uma vez adotado se torna filho. Filho, eu tenho pai, conceito relacional, né? O filho tem o pai exerce o poder familiar. Agora, na tutela e na guarda eu não tenho necessariamente, na tutela eu não tenho poder familiar e na guarda não necessariamente. Certo? Bom, e aí o parágrafo 1º vai nos dizer, né, que sempre que possível a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão, vejam a capacidade progressiva, né, sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. E o parágrafo 2º, tratando-se de maior de 12 anos de idade, detalhe, adolescentes, né, será necessário seu consentimento. Consentimento. Que será acolhido, né, em audiência. Bom, aqui a gente já tem uma informação importante, né? Estamos falando de um procedimento especial, assim, de algo especial, específico, que é a colocação em família substituta? Sim. Mas a gente vai ter que usar isso como diretriz para tudo. Por quê? Porque a razão de ser desse artigo vale para outras coisas também. E a razão de ser desse artigo é o artigo 12.1 que a gente acabou de ver. Então, é garantir que a criança ou adolescente, na medida da sua maturidade, do seu desenvolvimento, consiga se expressar e participar das decisões que lhe concernem também. E aqui a gente tem uma diretriz para poder dizer, bom, de fato, a capacidade é progressiva. Às vezes ele tem mais discernimento ou menos discernimento, dependendo da idade. E aí o ECA coloca um outro corte, que são os 12 anos. Ele vai falar, com 12 anos eu já tenho maturidade suficiente para me ser exigido consentimento num ato importante como é a colocação em família substituta. Pelo ECA, se o adolescente não concordar, ele não é colocado em família substituta. E aí eu falo para vocês, o adolescente que a gente viu aqui, tem 12 a 18 anos incompletos, dos 12 aos 16 ele é absolutamente incapaz. Ele é absolutamente incapaz, mas ele pratica um ato judicial ali válido. A vontade dele aqui vai ser super considerada. Então vejam como a gente precisa fazer essa análise bem crítica mesmo para entender, né, a capacidade da criança e do adolescente. De fato, ele é absolutamente incapaz nos termos da lei civil, mas nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente ele já é apto a manifestar o seu consentimento com uma medida que lhe diz respeito. Né? E que diz respeito, inclusive, à colocação em família substituta, né? Assim, que é essencialmente, pode ter reflexos patrimoniais, mas essencialmente existencial, né? Com relação à relação familiar. Bom, enfim. Então, a criança e o adolescente, o que vai acontecer depois de tudo isso que a gente leu? A gente pode concluir, de acordo com a letra fria do Código Civil, que são absolutamente incapazes até os 16 anos incompletos e relativamente incapazes dos 16 aos 18. Mas se vocês forem questionados ou se depararem com alguma situação fática que tenha a ver com criança e adolescente, vocês vão ter que entender que essa leitura desses artigos 3º e 4º vai ter que ser em conformação com a Convenção sobre os Direitos da Criança e também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na medida do possível vai ter que ser garantida uma forma de ouvir essa criança ou de fazer ela participar da medida que seja necessária. Então, um processo judicial, uma guarda, um processo judicial que tem alguma violência ou que a criança seja testemunha de violências, vocês vão ter que ver a lei específica disso. E a gente vai ver logo em seguida, né, eu vou falar um pouquinho da emancipação para vocês. Mas fato é que a gente não pode simplesmente excluir a criança e adolescente a pretexto de se dizer que ela é absolutamente incapaz. É essa lição que eu quero deixar, né? Assim, apesar do Código Civil, aparentemente uma leitura mais fria, nos conduzir a essa
conclusão, a gente não pode olhar só para o Código Civil, a gente tem que olhar para esses outros documentos também, que vão nos dizer que, olha, tudo bem, é assim, mas eu também preciso garantir essa participação, que não necessariamente vai ser a concordância, né? Não necessariamente vai ser fazer o que a criança ou adolescente quer, mas pelo menos trazê-lo à participação vai ser importante. Explicar o que está acontecendo com ele, explicar quais são as consequências daquele, por exemplo, se for um processo judicial. Por mais que ele tenha 11, tenha 10 anos, né, não tenha 12, não vá ter esse poder de veto como deu ali o código, o ECA no parágrafo 2º, isso não significa que a gente não vai chamá-lo para participação. Bom, perfeito? Deu para entender? Bom, a emancipação, então, agora a gente já está mais aprofundado aí no assunto, ela é uma forma de dar plena capacidade civil a uma pessoa antes de atingida a idade legal que é prevista para a capacidade plena. Então, o artigo 5º, parágrafo único do Código Civil vai dizer: cessará para os menores a incapacidade. É aqui que ele vai falar da emancipação, embora ele não diga expressamente, né, emancipação. Em outros momentos, o Código Civil vai falar do emancipado, né, enfim, mas ele não fala aqui onde está previsto o Instituto, ele não fala especificamente aí da emancipação, né, com essa palavra. Mas fato é, então, que ele diz: cessará para os menores a incapacidade. Bom, como consequência também, vocês podem ver que o 1635 vai nos dizer que também extingue-se o poder familiar. Então, extingue-se o poder familiar, inciso 2, pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. E também pela maioridade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: emancipação não antecipa a maioridade. A gente falando isso, o manual dizendo, né, a antecipação da maioridade. Não. Maioridade é maioridade, emancipação é emancipação. Eu já provo para vocês isso. A emancipação atinge a capacidade civil. E eu até coloquei aí para vocês sobre o Estado Civil, porque muitas vezes a gente fala em Estado Civil, o que vocês já lembram imediatamente? Se eu perguntar para vocês, qual é o Estado Civil de vocês? Já vou falar, o que a professora quer saber? O Estado Civil da gente. A gente tem coloquialmente assim, essa associação imediata de falar em Estado Civil, o Estado familiar, que de casado, o Estado conjugal, né? Viúvo, casado, solteiro, enfim. Mas Estado Civil nada mais é, como diz aí, eu coloquei o terminho do Castro e Bravo, a qualidade jurídica da pessoa, o que ela é na sociedade. Alguma coisa que ela é que gera consequências jurídicas. Então, ser casado, solteiro, viúvo, traz algumas consequências jurídicas. Então, de fato, é um Estado Civil, mas é um Estado Civil. Eu tenho outros estados. A gente tem, inclusive, essa questão do Estado Civil, ela é inspirada também no direito romano. No direito romano se tinha uma diferenciação bem específica, assim, o que era o Estado individual, o que era o Estado político, o que era o Estado familiar. A gente hoje, eu não sei se eu consigo fazer tão bem isso de falar o que é Estado individual, político, né, familiar. Por exemplo, no direito romano, nem todo mundo era cidadão, né, cidadão romano, então ali eram estados políticos, se você era um cidadão, se você não era cidadão, se você era escravo, se você era pertencente a uma família, se você era, enfim, né, esse era o status político, né, ser ou não ser cidadão romano. O status familiar, se você era, aí sim, membro de uma família, enfim. E o estado individual, se você era independente ou se você estava submetido ao poder de alguém. Já explico para vocês sobre isso.
Pra gente, então, estado civil não é só ser casado ou ser solteiro. Eu poderia dizer que a maioridade é um estado civil, porque a maioridade gera consequência jurídica, segundo o Código Civil, da capacidade plena. Então, ela é um estado civil também, que a gente pode dizer que é um estado individual, diz respeito somente à pessoa, não é relacional, diferente de um estado, tipo, estado de pai ou estado de filho, que é um conceito relacional, né? Depende de uma outra pessoa. Enfim, então, eu posso ter um estado civil de uma pessoa maior, e agora, com perdão, né, a utilização do termo para ficar mais claro, né, da pessoa maior e da pessoa menor. Por quê? Ser menor de 18 anos gera consequências jurídicas. Algumas delas, a proteção em decorrência da vulnerabilidade, que vem tanto do ECA, quanto da Constituição Federal, quanto da Convenção. Então, a gente tem uma atração ali de várias normas protetivas em razão da idade. Então, isso é um estado civil, maioridade e menoridade. Mas eu posso ter pessoas maiores que são incapazes. Então, a maioridade não necessariamente vai gerar capacidade. E eu posso ter pessoas menores de 18 anos capazes. Então, por isso que eu não posso dizer que, na verdade, eu antecipei maioridade. Maioridade é idade, 18 anos. Não antecipei. Você, com 16 anos, continua com 16 anos. E fique feliz por isso, né? E fique feliz por isso, aproveite. Né? 16 anos, tem 16 anos, vai continuar tendo 16 anos. O status menoridade permanece. O que muda é que ele pode ser considerado uma pessoa plenamente capaz, nos termos da lei civil. E aí, então a gente deixa bem claro por que eu coloquei que maioridade é diferente de capacidade civil e por que a gente pode dizer que a emancipação é, na verdade, a antecipação da capacidade plena, quando se olha para o critério etário. Mas não dá para dizer que ela é a antecipação da maioridade, é um pouquinho mais técnico, né, eu falar que é a antecipação da maioridade. Bom, então a gente vai começar a ver as hipóteses de emancipação, que estão lá então no artigo 5º, parágrafo único, que vai falar, o artigo 5º, caput, vai dizer que a menoridade cessa aos 18 anos completos. É interessante que isso foi uma das grandes mudanças do Código Civil de 2002 com relação ao de 16. Antigamente, a capacidade plena atingia-se aos 21 anos. Até os 21 anos era pelo menos relativamente incapaz. Olha só. Bom, e aí, depois de várias discussões, a gente diminuiu a idade legal da maioridade para os 18 anos. Bom, e aí o parágrafo único diz que cessa para os menores a incapacidade. Vejam que não está falando aqui se é incapacidade absoluta, se é incapacidade relativa, está falando simplesmente cessa a incapacidade. A gente vai concluir se é incapacidade absoluta ou relativa, né? Cada inciso vai nos dizer aí algumas coisas. Mas uma leitura bem rápida, né? Primeira hipótese, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Segunda hipótese, pelo casamento. Terceira, pelo exercício de emprego público efetivo. Quarto, pela colação de grau em curso de ensino superior. E quinto, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Trouxe para vocês também o artigo 91 da Lei de Registros Públicos, porque vai dizer que da necessidade de registro da emancipação para que ela produza efeitos. Então, vocês viram que alguma situação ali pode ser feita por escritura pública, enfim. Mas fato é que depois de realizada, ela precisa ser registrada. Guardem essa informação que a gente vai fazer algumas críticas daqui a pouquinho. Bom, eu vou fazer um intervalo agora então, que a gente já está 8h15, e quando voltarmos, aí a gente fala de cada um desses incisos. Perfeito? Que aí a gente não interrompe o nosso raciocínio. Mas aí coloca o casamento, mas
dos pais para